GX Test. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma geral da nossa experiência com o GX Test. Tem sido uma experiência relativamente recente. Estamos falando pesado em botar uma ferramenta de teste na R2Tech há 1 ano. Tá? E, recentemente, começamos um investimento um pouco mais pesado e agora já temos casos rodando com o GX Test. Sabendo disso, o que a gente começou a fazer? Né? Vamos estar falando com o público, né? A gente conhece a maioria de vocês, conhece o perfil. Eu falei, deixa eu dar um passinho para trás também. Não só mostrar a ferramenta, como também explicar um pouquinho de como chegamos nesse ponto de estar usando o GX Test e de poder estar tirando proveito do GX Test. Tá? Vou estar eu falando, eu sou o Rony Flores, R2Tech Systems, e a Isa. A Isa é a responsável pela área de controle de qualidade dentro da R2Tech. Aí que vocês vão começar a ver um pouquinho de como nós tratamos controle de qualidade, o que é o controle de qualidade e como ele vem sendo aplicado lá na R2. Bom? Então vou deixar com a Isa aqui o papo, daqui a pouco eu volto com vocês para dar mais uma repassadinha. Oi, bom dia, né? Que ninguém comeu ainda, a gente vai almoçar. Bom, já apresentado pelo Rony, eu vou falar um pouquinho de Quality Assurance, QA. Até já vamos combinar um negócio aqui, QA, eu vou falar bastante a sigla, vou me referir ao Quality Assurance. E QA, de fato, a R2 hoje tem uma equipe, que inicialmente era uma equipe de testes, hoje é uma equipe que a gente com orgulho chama de QA, porque ela integra todas as... não, é mais do que basicamente teste, ela integra outras políticas de qualidade em geral. E aí, por isso que a gente decidiu começar a apresentação aqui pela missão. Tá ruim, hein? É muito cabelo. Fica raspando, por isso. Deixa ele pra fora. Bom assim? Dá para ouvir todo mundo? Então, eu estava falando, nossa equipe de QA integra a ideia de qualidade para a R2, e aí não só para a equipe, a ideia de qualidade é integrar todas as áreas de produção da empresa. Então, a gente implementa a qualidade desde da coleta de requisitos, passando pelas soluções propostas, até chegar na entrega ao cliente de fato. Só para ilustrar um pouquinho da nossa missão, a gente pensou assim nessa ideia. O QA, as políticas de QA são muito mais abrangentes do que o teste meramente. Então, nas políticas de QA, as políticas de QA são voltadas para processos, artefatos, pessoas. Enquanto o teste é só uma partezinha, uma parcela das atribuições que uma equipe de QA, de fato, tem como responsabilidade. Uma coisa que eu quero destacar aqui é o foco das políticas de garantia da qualidade. O foco é diminuir os bugs, tanto na fase de dev, de desenvolvimento, quanto na de produção. Enquanto o teste tende a aumentar os bugs na fase de desenvolvimento para diminuir na produção. Eu vou explanar isso um pouquinho melhor enquanto eu conto para vocês como tudo aconteceu. A área de QA da R2 foi estabelecida em 2009. Ela foi oficialmente estabelecida. Mas a gente sempre soube da importância de testes. Os testes eram executados antes disso, antes de 2008, só que eles eram muito informais. Eles eram realizados pela equipe de suporte à aplicação, suporte ao cliente, muitas vezes ali na hora de mostrar o produto, de entregar um requisito, na hora da entrega ao cliente, a gente acabava mostrando e testando, e aí nunca aconteceu com ninguém, né? Acho que só com a R2, o mico do HTTP 500, ou a gente acabava chegando na hora. Não, só dando uma olhadinha, né? Esses quadradinhos aqui, quem não viu nenhum desses aqui, por favor, levanta a mão e vamos bater um papo. Isso aqui é aquele padrão, né? O impacto negativo em produção, né? Então, era um cenário bem comum. Tudo isso daí vocês que estão aqui já conhecem bem. Como eu disse, o teste era bem informal, realizado na hora da equipe. Na melhor das hipóteses, no melhor dos mundos naquela época, a gente testava antes em dev, no ambiente de dev, e dev sempre funciona. E aí,
obviamente, o ambiente de dev, como a gente sabe, não é o ideal para teste. Então, quando ia apresentar para o cliente, recorria em alguns problemas. Não era sempre, mas a gente percebeu que precisava tomar alguma ação com essas ocorrências de mico com o cliente ou de inconformidades e rejeições direto com o cliente. E aí, uma medida que a gente pensou para isso foi a documentação dos testes. A ideia era, principalmente, mitigar essa situação de erros na apresentação para o cliente. Só que quando a gente passou a documentar o teste, antes de apresentar ao cliente, a gente viu que legal, agora a gente tem evidências dos bugs que acontecem. E aí a gente percebeu que os bugs eram muito mais do que a gente achava que tinha. O problema era um pouco mais além do que a gente acreditava. Aí eu preciso retomar lá aquela ideia os testes, a atividade de testes tende a aumentar os bugs na fase de dev para diminuir em produção. No entanto, a gente não queria continuar com esses bugs e a medida que a gente queria tomar era uma medida de QA, como atuar com que ações a gente pode tomar para reduzir esses bugs e evitar o problema da produção. E aí eu vou só mostrar para vocês como, ao longo de tudo, como isso aconteceu. Deixa só um minutinho. Como eu disse, as medidas tomadas foram mais focadas em QA do que no teste propriamente. E aí, por exemplo, aqui em 2010, a gente começou a implementar reuniões de revisão entre equipes, porque o problema não era só o bug de dev, mas porque acontecia um mal entendido na coleta de requisitos. Isso só foi possível a gente levantar essas necessidades com base no início na documentação dos testes, que começavam a servir como métricas de qualidade, era bem lá no comecinho. Outras ações que a gente tomou, por exemplo, foi a definição de papéis de testadores, de fato, porque, como eu disse, até então, os testes eram realizados pelo pessoal de suporte à aplicação, da linha de frente, e eles têm outras atribuições. Então, a gente focou em capacitar recursos, investir em recursos focados para testes e capacitar, até um negócio interessante, vocês vão ver aqui na linha do tempo, ao longo dessa nossa experiência, capacitação sempre esteve presente todos os anos. A capacitação nos testadores, depois a gente capacitou em comunicação, porque comunicação entre testador e dev nunca foi um problema, né? É tudo muito bem definido. A gente acabou sentindo essa necessidade. Capacitação em 2012 também, e agora em 2013. Estamos sempre investindo, porque a gente entende que o conhecimento interno é muito importante para a gente se autoconhecer, mas se a gente não trouxer as novidades e as metodologias de fora, a gente não evolui. Então, a capacitação é algo que foi muito forte ao longo dessa linha do tempo. E toda essa vivência, toda essa experiência que a gente adquiriu, nos deu segurança para ali no finalzinho de 2011 e começo de 2012, a gente começar a pensar em investir em automação. Automação de algum processo. A gente percebeu que poderia ser interessante. Deixa eu passar aqui. Bom, a automação é onde a gente quer chegar. Antes da automação, deixa eu só mostrar para vocês uma teoria bem conhecida na gestão de projetos, que é a teoria do triângulo equilátero para a gestão dos projetos. Ela prevê que escopo, tempo e custo, que são os principais elementos de um projeto, são as bases de um triângulo equilátero. As bases devem permanecer sempre iguais. O que significa que, se eu precisar de alguma modificação no escopo, por exemplo, necessariamente tempo e custo serão afetados. A qualidade que vem no meio, permeando esses três elementos, fatalmente, necessariamente, ela vai ser afetada se eu mudar qualquer uma dessas bases. Então, a R2, ao longo a linha do tempo, ao longo desses últimos 5 anos, adquiriu essa maturidade e me dá segurança hoje para dizer que a gente pode começar a investir num processo de automatização
na automatização de um processo. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. A gente definiu essas oportunidades, a gente tem bem clara quais são as expectativas e quais são as oportunidades de melhoria que a gente pode investir para ganhar a automatização, ganhar com a automatização. O que a gente pode ganhar com a automatização? Vou só passar esse... Tendo claro tudo que a gente pretende alcançar com a automatização, conseguimos pesquisar ferramentas, fizemos algumas provas de conceito com as principais ferramentas do mercado que a gente conhece de testes, e acabou optando pelo GX-Test. Depois o Rony vai dar uma explanada legal sobre isso. E aí eu chegar no ponto onde a gente quer, que é a aplicação do GX-Test na empresa, lá na R2. Nós escolhemos um caso de teste. Até eu vou mostrar para vocês antes como é a execução do caso de teste manual, como a gente faz hoje. O vídeo que eu vou mostrar vai mostrar só os steps. É um teste case básico, ele tem o objetivo de verificar, é uma tabela de parâmetros, ele garante que eu consigo inserir, editar e deletar um item dessa tabela. Aí ele vai mostrar os 20 steps. Eu só vou pedir um esforço de vocês na imaginação, porque aqui os steps estão prontos. Mas pensa que quando um testador está com esse test case na mão, ele vai ter que ler o passo, ver qual é o resultado esperado, executar as ações no sistema, verificar o que aconteceu, analisar, reportar isso para o desenvolvedor, se houve algum erro ou não. Então, aqui é um vídeo dos steps, mas pensem que o processo mesmo demora bem mais do que isso. Como eu disse, o foco é uma tabela de parâmetros do sistema. A gente precisa logar, tá vendo? Tem passo e resultado esperado. O testador vai lendo e executando tudo isso. Primeiro, ele verifica que não existe a informação que ele vai inserir. Depois, ele começa a inserção dos dados, lê, verifica que dados ele precisa inserir, verifica a mensagenzinha que precisa aparecer, que ele, de fato, aconteceu, que foi inserido na base de dados. Começa a modificar o dado que ele inseriu, faz alguma modificação, pesquisa e verifica no grid que a modificação que ele fez foi bem aceita. Está vendo que os steps, resultados esperados, estão bem definidos. E aí ele tenta deletar um registro. Primeiro ele clica no cancelar para ver que o registro não foi deletado, e depois ele clica em OK, de fato, para deletar. Verifica que a informação foi deletada de fato e sai do sistema. Aqui foi rapidinho, foi o quê? 1 minuto. Mas no processo mesmo... Você esqueceu o cafezinho no meio, que tive que parar correndo para pegar o café. Tudo isso está acontecendo. Isso é vida... Que sonho se fosse assim. Então, é bem mais demorado do que isso. São vários steps. Isso ainda, depois disso, ele vai documentar, reportar, colocar na ferramenta de reporte ou algo assim. E aí eu vou mostrar agora o caso automatizado mesmo. Só antes, deixa eu introduzir a ferramenta. Eu não sei se alguém aqui já usa, já conheceu, já baixou a versão trial. O GX-Test é uma ferramenta que usa o conceito Record and Play. Então, ele filma, ele grava os passos que você executa de um test case, tem esse... como chama? O repositório para deixar esses casos de teste. O legal, ele tem um repositório para dados, então ele possibilita o teste orientado a dados. Fica bem mais fácil de fazer a manutenção. Se eu tiver que mudar os dados de login, quando eu logo no sistema, eu vou mudar o usuário, eu mexo na planilha lá de dados e não preciso mexer no fluxograma, porque o caso de teste vai ser gerado num fluxograma. Também ele dá um relatório final e vamos parar de papo e ver logo como é a execução. Aqui esse vídeo nos deu um pouquinho de dor de cabeça, mas ele roda. A execução do caso de teste. Vou aumentar um pouquinho. Esse é o GX-Test, está criando um novo... Está criando um novo projeto aqui. Aqui é o que eu falei dos dados. Ele vai criar uma tabela, uma planilha de dados separada. E aí ele vai agora executar aquele mesmo caso de teste. Eu executei enquanto gravava. Ele dá alguns probleminhas que eu falo lá na frente, não é problema. Ele dá algumas mensagens que eu falo lá na frente. E esse é o fluxograma que eu mencionei. Ele gravou aquele caso de teste nesse fluxograma. Agora eu vou rodar. Run.
ele vai rodar aqueles mesmos steps. Aqui vai aparecer na mesma velocidade, mas aí agora esse aqui é a velocidade real. Isso aqui é o que acontece mesmo. Eu não... sem o café. Isso é sem o café. Aqui eu não tenho mais um testador lendo, interpretando e entrando no sistema. Aqui eu já estou rodando mesmo o próprio GX-Test. E o testador, o analista de teste, está preocupado com outras coisas, em criar novos casos de teste, está preocupado com outras medidas de qualidade. Estão vendo que é exatamente o mesmo test case. Agora ele está verificando a informação criada. E aí ele vai tentar deletar as informações agora. Primeiro cancela. São os mesmos 20 steps lá de trás. E saiu. Aqui indica que o teste passou, é um iconezinho verde, que todos os steps passaram com sucesso. E aqui as evidências dos testes, que antes o testador fazia o print, colocava no Word ou na ferramenta que a gente utilizar, colocava no formulário de teste para mostrar um erro, mostrar um problema. O que aqui o GX-Test faz automaticamente em pouquíssimo tempo. A relação de tempo é algo que eu prefiro até que o Rony fale, que ele conhece bem, até os nossos... me cobra bastante dos tempos, né? Então eu deixo que ele fala, porque foi um sucesso que a gente teve, eu acho legal compartilhar. Tem que fechar. Aqui, retorno do investimento. Legal. Esse foi um dos pontos principais, né, que é o que a gente sonhava em usar a ferramenta. Os primeiros passos, né, vou até tem alguns outros pontos que eu vou estar colocando, mas já temos as equipes, já temos o pessoal lá trabalhando. Temos os nossos procedimentos de gestão de custos, né? Isso aí é meio básico, acredito que a maioria tenha também. Ó. Procedimento timesheet, projetos, atividade, tudo isso já está registrado. Então, a qualquer momento, eu consigo saber da equipe da ISA em qual projeto, quanto tempo foi gasto. E, literalmente, um caso padrão, que seria esse, né? Eu fiz questão de detalhar aqui para vocês. Claro, o começo sempre vai custar um pouco mais caro, você tem uma curva para a montagem do teste, e o resultado acaba vindo aqui exatamente na execução, né? Então, na segunda execução, eu entendi que já empatou o tempo de atividade, né, do pessoal. E aí você começa a comparar 2 horas com 10 minutos. Covardia, né? Aí não tem nem o que falar. Né, deixando isso extremamente claro, já na segunda rodada a coisa já está literalmente empatada, e a partir da terceira... É muita economia, muita economia. E a gente sabe exatamente o que a Isa falou, é tempo que eles estão com as outras equipes produzindo mais casos de teste, aumentando a qualidade cada vez mais e vendo o ciclo como um todo. E não fazendo os 20 steps na mão, né? E como é cíclico, né? O nosso objetivo é botar a versão o mais rápido possível para o cliente, né? A gente ficar com aquelas metas, eu quero uma versão por semana, senão eu estou perdendo agilidade, né? São softwares muito grandes, em plataformas com muitos clientes, e tem que ter essa agilidade. E você falar que vai ficar parado, né? A gente fala de vez em quando 40 horas num regression test completo. Então você está com, né, os 20 steps multiplicados por 100, 200 atividades que você tem que ticar um por um, tem evidência a ser coletada, e isso tudo é compliance, tudo isso é change management, que a gente tem que estar sempre à disposição das auditorias dos clientes. Isso é o que salva realmente o tempo no final do dia, dá um pouco mais de sanidade para a coisa. Aqui, como a gente está com o tempo meio apertado, são algumas dicas para a utilização do GX-Test, mas eu acho que eu sugeri que eles olhem o wiki. O PowerPoint vai estar depois à disposição. São dicas, né? Coisinhas que a gente teve que aprender para conseguir tocar e sobreviver um pouco melhor ali nos testes. Aí você já dá uma encurtada de caminho para vocês quando vocês forem instalar e usar, tá? Isso. E as novidades. Tá. Bom, a gente vem trabalhando diretamente com o Fabian, pessoal da Abstracta. São 3 grandes pontos que o próprio Fabian pediu para eu dar uma repassada com todos, tá? Uma das coisas, no EV2, você está com gerador automático. Um clique, ele está passando, abre o teu Keybase, consegue pegar do EV2 com Work With, pegando de todos os teus patterns já, ele faz a análise, vai pegando lá as transações, as entidades,
e literalmente está criando o test case automático. Tá? Então, claro, você tem a rotina do básico, né? Se você entrar num web panel complexo, cheio de regra e mudanças do básico, cai naqueles tempos que a gente estava falando, né? De horas para fazer. Num regression padrão, formulário padrão, com transações, né, padronizadas, work with, um clique está resolvendo tudo. Tá? Aí vocês estão vendo exatamente, literalmente um exemplo, em 1 minuto, 5 entidades ali, né? Ali, cidade, chart, o test case igualzinho a Isa teve que fazer na mão, né? montar os momentos, os pontos em que os testes iam acontecer, exatamente do mesmo jeito, com inserção, deleção, testes. Isso é o básico, né? É o que a gente acaba fazendo em todo formulário praticamente quando tem mudança, né? Mudou o campo, mudou, a gente sabe que tem a possibilidade de estragar, e esse cara literalmente está fazendo tudo automático. Aí, de novo, esse está... Para rodar assim direto, está na versão beta? É isso, Isa? Isso. Na beta, e rodando em cima de um EV2 com Work With, tá me parecendo sonho. Desse jeito ainda a gente não está usando. A gente está usando a gente fazendo na mão. Ali o fim do resultado, do mesmo jeito, os checkzinhos dizendo passou em todos os testes. Se tivesse algum campo mal comportado, estaria dizendo aqui falhou e assim por diante. É a economia com a elaboração, né? Naquele quadro, a elaboração era ao mesmo horas, tempo. Né? Aqui, além do tempo de execução, aqui tem a economia na elaboração do... ele entrou também no banco de dados, né? Você entrou no banco de dados de dev com os dados e já trouxe isso para o repositório de dados também. Isso daí eu vi também que é bem legal, você acaba não ficando tanto preocupado com isso. E aí tem o segundo... Um outro ponto que é importantíssimo, né, nessa evolução, né, que você começa a entrar em ritmos, né, grande distribuição, muito usuário e uma necessidade muito grande de ter comparação, né, de versão. Então, eu tenho a versão 1 e eu estou soltando uma nova versão, eles lançaram um comparator. Tá ali, vocês viram ali o comparator? É um nome bacana. Então, você está literalmente com uma versão numa URL, uma segunda versão numa segunda URL, e ele está comparando os dois e gerando o mesmo resultado e te dando o resultado comparando um com o outro. Isso é quando a gente fala de um regression test completo acontecendo, é a vida do que a Isa faz. Então, a gente olhou também, já é uma senhora sacada que já puseram e sem dúvida, a gente vai ganhar muito usando isso daí também. Gente, estamos quase no horário. Deixa eu só deixar uns pontos muito importantes, tá? Foquem no processo e nos métodos. Eles vão vir antes. Tá? Não pense no GXTest como sendo a solução, assim, da mesma forma que vocês não vão pensar em GNexus como sendo o método e o processo. A cabeça de sistemas, né, está com vocês. Vocês têm que ter a boa ideia, a bom relacionamento entre as tabelas na tua cabeça para depois usar o GNexus. Da mesma forma, o teste. Se você não tiver com a metodologia na cabeça, o que você está ganhando, né? Mostrando para o teu cliente que você vai conseguir dar qualidade, que você está começando a desenhar o teste antes do desenvolvimento. O resultado já está na cabeça do cliente, o resultado esperado da aplicação já está na cabeça do desenvolvedor antes dele começar. Isso vocês ouvem, né? Google, né? Só opera desenvolvendo baseado em teste. Isso é a mesma coisa. Mas só que isso não tem a ver com o GXTest, né? Então, pensem nisso, em segmentar áreas, né? Eu tenho desenvolvimento, sou analista, ok, mas eu podia ter um analista que põe o chapéu de testador e ele é um tester. Existe certificação para isso, é uma área formal. E que você pode ter um processo inteiro de qualidade sendo ativado, e aí sim você vai automatizar, aí você vai acelerar e vai melhorar. Retorno de investimento eu já expliquei, uma outra coisa fabulosa que a gente está tendo hoje em cima disso é indicador de performance. Eu tenho indicadores de desempenho por analista hoje projetando. Então, quando a gente está rodando esses testes, eu tenho contadores dizendo falhas. Né? Falhas é problema do analista, é erro de mão? Não, normalmente é processo. Mas hoje, usando a área de controle de qualidade, tudo que a Isa faz lá é fabuloso, porque literalmente vai chegando na mão dos gestores indicadores de performance por atividade, por analista, que é o ouro lá para quem está desenvolvendo o software. Aqui só a reflexão que eu queria deixar, que a gente queria deixar mesmo sobre a aplicação, a automatização de ferramentas, é mais uma brincadeirinha, um ratinho cercado pelas ratoeiras com queijo, e aí ele pensa, quando é que esse povo vai aprender que não se trata de colocar ratoeiras, se trata de que eu não gosto de queijo. Então, bastaria uma ratoeira se tivesse com a isca correta. É exatamente o que o Rony acabou de falar. Cuidado com no que você está investindo o seu tempo. Você busca, faz 1000 provas de conceito, em mil ferramentas diferentes que indicam, mas
se você não souber o que você está buscando e quais são os objetivos e quais são as características do que você está buscando, o tempo é perdido. Isso aí, pensar no final da história. Procurem seus distribuidores, né? Tá? O pessoal aqui, a gente já está trabalhando em conjunto aqui com o pessoal da VXT, o pessoal dos outros distribuidores, todo mundo está com esse produto na mão. E, de novo, pensa nesse ouro que você pode dar para o teu cliente final, que é evidência de teste, qualidade, caída ali, literalmente dar o que o cliente quer no final, sossego e tranquilidade. Isso é o que é a área de controle de qualidade para a gente, e o GX Test apoiando agora. Tá bom? Gente, muito obrigado.